Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos aqui direto do TDC São Paulo 2024, gravando a nossa quinta temporada, com o apoio de Bradesco, da Rede e TOTUS. E você que já acompanha nosso podcast sabe que ele é feito para nós ouvirmos pessoas, personalidades aqui do TDC, que vão trazer assuntos que vão enriquecer a sua carreira, a sua experiência de vida. E eu estou hoje com uma amiga aqui de TDC, a Cíntia Citon, que é Service Designer e pesquisadora. Seja muito bem-vinda ao podcast, Cíntia. Obrigada, Júlio. Obrigada. Sempre um prazer estar colaborando em todas as faces do TDC, né? Em todas as Legal. vertentes que tem. Cíntia que já coordenou, já fez hackathon, você já fez tanta coisa no TDC, né, Cíntia? Sim, olha, desde 2014, né? Então a gente começou com a trilha de Design Thinking com o Adilson Chicória, né? Que foi Sim. um super mestre, né? Nessa questão. E a gente aprendeu muito com isso. E ele dizia sempre, né? O destino da nossa trilha, se der tudo certo, ela vai desaparecer. Sim. A gente sabia que era isso, né? E agora a gente vê que a gente tem trilhas de design. Sim. Era isso que ele estava falando, né? Então, Uma construção de longo prazo, né? exato, porque é a mesma coisa que antigamente tinha só computação, né? Você ia para a faculdade fazer a faculdade de computação. Ou então a gente sonhava com computação gráfica, porque a gente viu a Sim. abertura do Fantástico, né? É, exatamente. Uau, computação Sim. gráfica. Então, e aí as coisas vão se especializando, né? E você vai vendo. E a gente também vai migrando nesse caminho, né? Legal. E assim, Cíntia, a gente tem uma tradição já, estamos fazendo um ano de podcast aqui no TDC São Paulo, a tradição de a gente buscar para poder dar para a nossa audiência, que muita gente tem alguém começando, tem início de carreira, ou está fazendo transição, ela quer entender como que você chegou até aqui na tecnologia e tal. Então eu queria saber se lá a jovem Cíntia, ela já tinha algum interesse, se era sua praia, ou se o movimento da tecnologia veio e atravessou a sua vida, a sua carreira de alguma maneira. Ou se é uma coisa que vem desde cedo. Como é que foi para você a chegada da tecnologia na tua vida? Bom, o meu pai era engenheiro e então ele tinha engenheiro mecânico e aí ele tinha muito essa curiosidade, ele viajava, eu lembro que eu era pequenininha, ele viajava a trabalho, então ele sempre tentava trazer alguma novidade, alguma coisa assim. Então, tudo que era gadget, a gente era já muito entusiasta. Vocês assim, tinham sabe? contato muito com essas coisas novas. A gente não tinha assim a última tecnologia, não era nada disso, sabe? Mas tinha essa curiosidade, né? E também porque às vezes ele tentava resolver as coisas sem ler o manual, aí eu comecei a ler o manual e me interessar por tecnologia para conseguir ver um filme no VHS. Então, Imagina. começou aí. 4 cabeças. Como é que funciona esse negócio? Sabe quando a televisão você regulava a imagem da televisão com uma rodinha Sim, assim? tinha o vertical e o horizontal. Exato, delatando idade, mas Mas faz parte. tudo bem, faz parte do que a gente é. E então, né, começou por aí, que nem a gente estava falando, né, teve a época do Fantástico, que tinha a Sim. nossa computação gráfica, futuro e tal. E eu lembro que eu tenho uma tia que ela é 4 anos mais velha que eu, e a gente via isso e disse, Thaís, ela não sabia o que fazer de vestibular, eu disse, vai fazer computação, porque o futuro é computação gráfica, a gente vai Vai ser trabalhar incrível. ela era maravilhosa em matemática e ela apanhou demais em algoritmo. Aí eu disse, não é para mim. Não cara. é minha praia. Se ela que já era boa apanhou. Eu disse, eu nunca vou sair da faculdade. Sim. Mas eu acompanhava muito ela, eu sempre saía com ela com a turma da computação, então, tipo, sei lá, eu estava ali inserida naquela cultura, sabe? Até as piadinhas de usuário que se fazia na época, a Sim, gente sim. vê, né? Mas eu fui fazer, daí eu fiz intercâmbio, morei fora e tal, e eu decidi fazer comércio exterior. Então, nada a ver, saí um pouco dessa área de tecnologia, só que eu sempre continuei entusiasta de novidades e Você era coisas uma assim. early adopter.
digamos Tentava assim. ser, Tentava é, ser tentava o que ser. financeiramente era possível, né? Eu Porque é tentava. caro ser early adopter de Exato. tecnologia. Mas eu acho que essa coisa da curiosidade sempre teve ali. Eu acho que isso é uma coisa que é legal, né, da gente manter sempre quando se trata de tecnologia. Eu acho que eu era menos crítica, claro, né? Então Claro. era aquela coisa, nossa, tecnologia, só deve ser bom, Deve ser sabe? incrível. E aí depois, enfim, eu trabalhei em várias áreas. Foi comércio exterior, eu trabalhei fora, trabalhei na França, trabalhei na Espanha. Quando eu voltei para o Brasil, trabalhei com a empresa da minha família e tal, que o meu pai tinha fundado um negócio que depois acabou não mudando. E aí eu resolvi e aí eu fui convidada para ser consultora de empresas. Uhum. Então, aí é onde volta a tecnologia Sim. para mim. Então, eu via a tecnologia sendo aplicada dentro do contexto de negócio, de comércio exterior, tipo, assim, o Syscomex, quando ainda o modem para ligar o Syscomex parecia Sim, sim. um botão de fogão a gás, Você sabe? mandava fax para fechar Fax negócio. de 40 páginas com documentação de navio, você entende? Sim, sim. E aí... Para desembaraço tinha que mandar fax. Não tem como você não ser entusiasta de tecnologia se você mandou um fax de 40 páginas. Simplesmente não tem. E aí a tecnologia então foi atravessando e também a questão da gestão. Então, quando eu trabalhei com organização de eventos, eram eventos sobre empreendedorismo. Sim. Então se discutia muito o fenômeno de empreendedorismo e a gestão e tudo isso. Aí foi indo para a gestão familiar. Aí depois, quando eu cheguei aqui, trabalhei com consultoria também em algumas empresas familiares, mas da indústria. Atendi alguns projetos lá na Fiergs. Uhum. E não tem como separar, né? Ainda mais quando você Sim. atende Fiergs, tem muita indústria e tal. Você tem que estar envolvido em algum nível nessa questão de pensar tempo e movimento, pensar na tecnologia que está envolvida, pensar nos processos, né, que estão envolvidos em desenho de processo. Então, a gente trabalhava muito com isso para preparar empresas para exportação, por exemplo. Sim. E foi mais ou menos nessa época que veio o livro do Osterwalder sobre Business Model Generation, que era o BMC, né, o Sim. Business Model Canvas. E ali tinha algo escrito Design Thinking, tinha um capítulo falando o que era Design Thinking. Então, ali que eu comecei e fui atrás. Então eu fui muito autodidata nessa busca. Legal. Daí eu fui atrás de participei de um piloto da Universidade de Stanford, eles estavam fazendo um teste para fazer o que era o campus deles de design, né? Sim, sim. E aí foi muito legal, porque foi uma experiência assim, de imersão em Design Thinking com gente de todo mundo, online, e você realmente sentia que estava dentro daquele ambiente. Era quase como se você estivesse no campus, de tão forte que era a experiência. As atividades, o processo que eles seguiram ali. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei muito apaixonada e aí eu queria aplicar. Então, eu fui tentando aplicar na consultoria. Quem sabe vamos usar essa ferramenta aqui? Começou pela ferramenta, né? Vamos usar essa ferramenta com as empresas, vamos ver o que funciona. E aí fui tentando aplicar na consultoria. Quando eu vim para São Paulo, por motivos pessoais, eu não tinha trabalho em consultoria, eu fui trabalhar com social media. Olha só. Outra volta da Sim. vida, né? Assim. Você foi transitando durante a carreira no que era possível. Só que daí eu já tinha ajudado a coordenar a trilha de Design Thinking lá em Porto Alegre, tá? O TDC está entrelaçado nessa história. Isso, e aí o TDC foi me apresentando para pessoas que estavam fazendo ou algum tipo de trabalho voluntário relacionado. Então eu fiz muito trabalho voluntário aplicando o Design Thinking aqui. E aí as pessoas foram conhecendo o trabalho e eu fui conseguindo os contratos. Então eu posso dizer que todos os empregos que eu tive até hoje aqui em São Paulo e as pessoas que eu conheci profissionalmente estão relacionadas de alguma forma com o TDC. Que incrível. Sabe? Sempre. Isso é legal porque eu sinto que muitas pessoas que às vezes têm esse perfil mais de, eu estava trabalhando aqui, depois tive que transitar, ela se sente, eu não sei se estou fazendo a coisa certa, que eu estou perdido, não consigo.
Mas, na verdade, é mais importante manter essa coisa que você falou, eu acho, que é se manter atualizado, se manter antenado, participar, né, das coisas, porque isso faz toda a diferença. As conexões, não à toa o lema do TDC, né, que é o mais importante das pessoas. As conexões, às vezes, são mais importantes do que efetivamente uma técnica específica que você vai usar, né? Exatamente. Quanto mais você estiver preparado, né, e tiver ferramentas para usar, você pode atuar em diferentes áreas, né? Que foi um pouco do seu caso, né? E entender as ferramentas, assim, dando o devido lugar para elas, né? Porque o que a gente vê muitas vezes também é uma exaltação da ferramenta, Sim. sabe? Então, no começo eu também me entusiasmei, sabe? Nossa, você quer aplicar Business Model Canvas para tudo, Pra né? tudo, né? E depois você vai entendendo que os processos são algo muito mais intangível, que as pessoas envolvidas e as relações entre os stakeholders ali são muito diversas. E que também essa transição, você nunca está começando do zero, sabe? Então, assim, tem as ferramentas, beleza, entenda elas como ferramentas que você vai conseguir transitar por vários Sim. lugares. E manter a curiosidade, né? A gente está numa era em que nos é dada tanta informação, Júlio, que às vezes a gente perde a curiosidade, né? A gente está saturado, então a gente esquece. Esses dias tinha uma amiga apareceu em casa e dela foi olhar os livros que tinha na minha estante, sabe? Né? E me fez alguma pergunta e disse, caramba, sabe? Faz tipo 4 anos que esses livros estão aí, ninguém foi olhar, sabe? Tipo aquela curiosidade mais genuína, assim, de você dizer o que tem aí, né? O que tem na cabeça dessa pessoa, né? Sim. Para ela ter colocado ali na estante. Então, curiosidade, eu acho que ela sempre vai ajudar a gente a navegar. E essa inquietude de querer fazer as coisas diferentes, porque Sim. quando comecei a atender como consultora de empresas, como na área de gestão, essa busca pelo design foi uma resposta para a questão assim, gente, o que eu sei até aqui não está dando conta. Tem alguma coisa que está faltando, porque a gente ia fazer as consultorias e as empresas dominavam muito as ferramentas delas, dominavam muito a tecnologia e tal, só que elas não entendiam. Quando a gente falava de mercado, a pessoa olhava assim para o vazio. Então não sei como é que está o mercado, sabe? Sim. E aí o design foi disso, você pode falar com o seu cliente, você pode fazer uma descoberta de clientes, é importante mesmo você sendo pequeno, e trouxe assim alternativas para as pessoas entenderem que tem várias formas de fazer isso, que você pode fazer em várias escalas. Não que isso não existisse antes, mas eu acho que democratizou essa noção também no meio administrativo. E aí foi quando ficou cada vez mais interessante, que foi ficando possível a gente trabalhar, né, o design dentro da gestão de processos. E aí que foi surgindo, era design thinking, daí as pessoas começaram a falar, design de serviços, né, porque não é só de produtos. E aí... Sim. Até eu queria explorar isso, eu quero aproveitar esse teu gancho para explorar, porque assim, você mesmo falou, né, quando estava no começo da carreira, design gráfico, vai ser incrível, eu vou trabalhar com isso. Que o design começa com uma ideia vinda de arquitetura, vindo das exatas, né, aquela questão de projeto, modelagem. E quando a gente vem para uma característica mais do design thinking, como o design exploratório, e até se cria, torna-se uma ciência mais humana, digamos assim, né? E se cria até hoje, você vê as pessoas falar, não, as coisas precisam ser feitas by design. Quando que a gente pensou que a gente ia ter esse nível de importância, né? Dentro de uma estrutura, o design é quase como uma cultura de planejamento, uma cultura de exploração. Você como pesquisadora, como que você vê que foi o processo de evolução entre essa primeira parte, que o design entrou muito como ferramenta, né, e transicionou para uma coisa mais ampla, que eu acho que hoje é mais cultural dentro de algumas empresas, apesar de que muitas ainda, como você falou, olha, o design de produto. E serviço é um tipo de produto. Então, design de serviço é isso. Como que você acha que foi essa transição? Foi feita mais de forma, como é que se diz, na pesquisa acadêmica, ou foi meio como muita coisa no Brasil é feita, né? A toque de caixa, veio um hype e aí a galera adotou. Como que você viu essa transição? Assim, eu acho que, assim,
eu não sou uma pessoa formada em design, né? Ok. Então eu gosto de deixar isso bem claro. Eu já enfrentei algum preconceito em alguns lugares por causa disso, porque já encontrei gente que achava que só dentro do design era possível ser estratégico, né? Sendo que você está ali fazendo planejamento estratégico desde 94 e Sim, sim. existem outros caminhos para a luz. Mas o design, muito do que eu aprendi com a Vânia. A gente fez alguns Sim. projetos juntos, você sabe, a Vânia Teófilo é uma pessoa fantástica. Tem E episódio ela tem- dela aqui no podcast. Recomendo, porque ali, inclusive, eu acho que nesse episódio ela explora um pouco esse caminho da evolução do design. E a gente fez justamente um projeto que explorava isso. Para mim, depois de ter trabalhado com a Vânia, eu entendi que design é intenção. Uhum. Então, design tem muito a ver com intenção. Então, eu tenho uma intenção de criar algo, mas eu não tenho uma intenção vazia. Então, mesmo sendo arquitetura, a arquitetura ela tem sentido se eu estou criando ela para as pessoas, Claro. né? Então, beleza, tem quem faça uma arquitetura que é para você ver, sabe? Só que a gente que está de fora, eu acho que tinha muito essa ideia do design só limitado à estética. Eu quero crer que a maioria das pessoas que realmente se formaram em design já sabiam desde o início que isso era muito mais relacionado com o humano, com a intenção, com entender que os processos são importantes para você chegar nessa intenção. Então é um jeito de olhar para situações como, assim, eu vou dar um passo atrás, que a gente sempre fala, né? Quem já foi em um workshop de design já ouviu isso, né? Aham. Gente, vamos parar, vamos dar um passo atrás. Quer dizer, vamos sair do calor, da emoção, do problema que a gente está enfrentando. Ou até Vamos- daquele sistema cíclico que ninguém mais sabe por que que ele tá rodando, mas ele segue rodando. E vamos entender qual é o processo que a gente está passando. Então, esse olhar para o processo do design, olhar para quem que eu estou criando, eu acho que isso é uma riqueza incrível que o design traz, né? E então, para mim, o que o design coloca na mesa é muito essa capacidade de fazer perguntas, de dar esse passo para trás e não ter admitir que não tenha todas as respostas. Quem veio da gestão era obrigado a ter resposta. Sim. A resposta certa. Senão você Isso. vai na rua. Sendo que a resposta certa não existe. Você tem a melhor resposta para Naquele momento. naquele né? A mais momento com as adaptada. informações que você tem. Porque às vezes, dependendo da quantidade de informações que você tem, aquela sua resposta é errada para aquele momento e você nem sabe. Isso né? é maravilhoso para quem para quem vai falar de pesquisa depois, sabe? Sim. Porque é isso, né? A gente explora pouco o nosso contexto e às vezes não tem realmente todas as informações que a gente precisa para tomar a decisão adequada. Mas o design é isso. Então, você se permitir, como uma pessoa que trabalha com gestão, que entender que, ok, é um processo que pode ser que não tenha uma resposta certa agora. Eu acho que foi o design que abriu essa porta, que deu essa Sim. aliviada no coração da gente, sabe? De poder ter um olhar mais exploratório, de dizer a gente precisa explorar mais o problema e não só o foco na solução. Uhum. Né? Então a gente precisa olhar para o problema e entender que a gente não conhece todo o delineado dele, que a gente sempre pode melhorar esse desenho, que a gente sempre pode descobrir uma camada a mais no problema. E é aí que está a inovação. Aí que Sim. está a oportunidade de você criar, então, aí sim, solução que vai fazer diferença para as pessoas. Então, é isso, você olhar de dentro para fora, né, para Sim. buscar soluções, buscar o espaço do problema, explorar melhor o espaço do problema e entender que existem processos que vão te ajudar a chegar lá, né? Então, Até porque a gente teve uma época, eu acredito que ali, logo depois de 2010, o início da década de 10, digamos assim, já podemos falar assim, né? Estamos em 2024, é chegamos nesse início ponto da aí. década de 10, nós tivemos uma espécie de busca desesperada até pela inovação, mas não de uma perspectiva essa que você está falando. A inovação era uma inovação voltada para um resultado muito imediato. Precisamos inovar, está todo mundo inovando. Qual que é o processo de inovação que a gente vai implementar? A gente traz o design thinking, blá, blá, blá. Só que chegava no final e não se tinha nada. Porque às vezes é um resultado da pesquisa, né? Você como pesquisadora sabe que às vezes se pesquisa há muito tempo. Não, também é uma resposta. Para possível. chegar à conclusão de que, cara, não era isso. Né? Chegamos à conclusão de que não era isso. Como que você equilibra
entrando um pouco nessa parte da pesquisa, essa relação, porque assim, a pesquisa acadêmica é muito mais tranquila, apesar de ser uma pesquisa, digamos assim, muito mais pragmática, que tem um modelo de registro diferente, ela tem objetivos diferentes, mas você entende muito bem que o resultado final pode ser qualquer coisa. Enquanto que a pesquisa dentro do corporativo, você vai estar vinculado, por exemplo, a métricas. Alguém vai vir no teu setor e dizer assim, beleza, qual que é o resultado que a tua pesquisa está gerando, né? Sim. Como que equilibra isso no meio corporativo? Você que já tem tanta experiência de consultoria, né? A questão assim, a pesquisa, ela justamente está nesse espaço de descobrir aquilo que a empresa ainda não sabia. Então, é muito difícil você falar qual é o ROI da pesquisa. O ROI da pesquisa, depois de um bom tempo que você está aplicando, você vai dizer, realmente, aqui a gente deixou de investir, a gente ia investir muito errado, porque a gente tinha importado um relatório de comportamento da gringa. Sim. Que não tem nada a ver com o meu público-alvo aqui onde eu trabalho. E aí a gente achava que os brasileiros todos se comportavam como uma pessoa média, sei lá, de Massachusetts, sabe? E a gente ia criar uma coisa para essa pessoa, ou a gente ia criar algo para as necessidades que a gente acha que tem na nossa família dentro da nossa bolha aqui em São Paulo, com uma série de privilégios e tal, e a gente ia errar muito. Então, eu acho que o resultado da pesquisa aparece nesses momentos quando você vê, nossa, eu deixei de apostar muito errado. Sim. Então, por isso o resultado negativo na pesquisa não é negativo para nós, sabe? Agora também tem isso, né? A empresa que não tem um objetivo claro a priori, ela vai ter dificuldade em pensar um objetivo para a pesquisa. Porque ele essencialmente é de longo prazo, né? Então ela precisa ter um objetivo claro para poder fazer uma pesquisa em longo prazo. Não tem como fazer pesquisa de curto prazo? Ou tem? A gente faz pesquisa, por exemplo, você pode fazer pesquisa quantitativa, você pode fazer qualquer medição que você faz, não deixa de ser uma pesquisa quanti, você vai medir, por exemplo, um teste AB, quem é que vai nessa tela, quem é que vai naquela outra tela, é uma pesquisa que não precisa demorar muito. Você tem muito claro quais são as alternativas ali. Você desenhou, você tem um espaço muito delimitado no qual acontece a tua pergunta. Então, tem uma pesquisa que ela é mais exploratória, que ela é mais qualitativa. Eu trabalho muito mais com pesquisa qualitativa. Mas, assim, tem essa que é só a pessoa escolheu A ou B. E aí entra aquela questão, porque a gente tem parece que existe uma dicotomia entre aquilo que é objetivo e subjetivo, quantitativo e qualitativo. E daí dentro da pesquisa, principalmente de design, cada vez mais a gente fala de métodos mistos, porque, escolheu até lá. Por quê? Por que escolheu até lá? Não é a quanti que vai te dizer. Não é binário, né? Essa relação não tem nada a ver com isso. O que motiva a escolha é algo qualitativo. Então, mesmo aquele dado que você vai olhar e você diz, é um número, enquanto ele não te diz, enquanto ele é só o quanti, ele não está te dizendo nada. Você precisa de uma camada de subjetividade para conseguir ler. Isso aqui é bom ou é ruim? Para explorar esse dado, como você falou, né? O tempo do design de exploração. Acontece ao mesmo tempo. Então, assim, a gente precisa poder fazer dar essa reconhecimento da importância de olhar que a subjetividade não é inimiga do objetivo e que a gente precisa que as duas coisas andem juntas. Então, assim, eu fiz uma pesquisa, descobri que as pessoas gostam mais da tela A. Legal. Por quê? Olha, a gente conseguiu falar com poucas pessoas, porque a gente fez um teste, uma pesquisa qualitativa agora. De uma amostra um pouco menor. Alguns motivos que podem ser. Sim. Então, quando eu faço essa qualitativa, eu não vou chegar em percentuais. Eu vou chegar, olha, parece que a maioria está querendo ir para esse lado e tal. Ou tenho 2 de 5, nunca, sabe? Nunca um percentual, pelo amor de Deus, gente. Por favor, nunca usem percentual em pesquisa qualitativa. É porque a gente vê, é raro, mas acontece muito, tá? É raro, mas acontece frequentemente. Então, aí você vai dizer, ok, aqui eu tenho alternativas para passar para uma nova fase quantitativa, sabe? Para construir novos modelos, novos testes, e aí sim
é passar para essa exploração quantitativa de, ok, quantas pessoas fazem a escolha B Por esse pelo motivo. motivo A. Perfeito. Esse cruzamento. E aí eu acho que nesse ponto, né, é onde provavelmente toda esse design, essa exploração de dados, em certa forma, vai gerar um banco de dados. E quanto mais escalado tiver o produto ou serviço que a gente está trabalhando, esse banco de dados escala na enésima potência. E aí eu te pergunto o assunto do momento, né, que é a inteligência artificial. Como que você vê o impacto dela hoje no teu trabalho? Porque você trabalha com dados, você trabalha com pesquisa, trabalha com tabulação de dados. Eu conheço muita gente na área principalmente da sociologia, né, que é um braço, sem dúvida, dos estudos de design, né, que diz assim, a inteligência artificial está galopando na minha área. Se a gente não atacar esse cavalo e montar nele, quem não tiver vai estar deficitário. Como que você está vendo isso dentro da tua área de service design e research? Eu ainda tenho aplicado pouco. A gente está explorando as ferramentas para entender em quais delas a gente pode confiar. Agora, de novo, um passinho atrás. Certo. Tá? Eu acho assim, a gente tem que pensar qual é o olhar para dados que as empresas têm. Porque eu vejo muita empresa, Júlio, querer falar de data science, big data. Ou também, aqui nós somos data-driven. Data-driven, exatamente. Daí a pessoa diz que é tudo isso, só que você diz assim, tá legal, então eu quero que você me passe aqui informações que estão disponíveis nas faturas. Assim, aquilo que está disponível numa fatura da sua empresa, ou seja, eu faturei R$10 para fulano que mora no bairro tal da cidade tal, nananã. Então eu sei, em tese eu teria que saber qual é o produto que vende mais em cada lugar. É assustadora a quantidade de gente de empresa que não tem os dados organizados o suficiente por causa disso. Seja por sistema legado, seja por... Caixa 2. No Brasil é muito comum. Mas eu tenho o faturamento aqui, o faturamento 2, o faturamento 3, o faturamento 4. Tem isso também. Mas mesmo sem pensar nisso, assim, porque eu acho que isso é uma coisa que eu não tenho visibilidade enquanto pesquisadora ou como consultora, né? Na área que eu dou consultoria. Mas na área que eu dou consultoria, eu percebo assim, como pode, gente? Eu não estou pedindo física quântica. Sim, você está pedindo uma coisa mais simples, né? Que seria do dia a dia daquela empresa. Então, assim, o que me assusta quando eu penso em inteligência artificial galopando? Pensar na aplicação sem critério num banco de dados que não está minimamente limpo. Sim. Como a inteligência artificial agora, a gente está conseguindo consumir ela como serviço, até um determinado tempo a gente tinha um déficit computacional que eu precisaria investir muito dinheiro para criar um modelo que viabilizaria de fazer isso para uma empresa se ela não fosse de porte muito grande. E uma empresa de porte muito grande pode contratar gente para cuidar disso e ter certeza que o banco de dados está ontologicamente organizado, né? Mas uma pequena não. Uma pequena não. E eu vejo assim um grande risco, como você falou. Se eu não consigo nem gerenciar o meu form de aquisição de clientes, né, como que eu quero, através de uma inteligência artificial, tirar algum valor disso, que na verdade nem é utilizar, porque parece que está uma epidemia agora, né? Se você disser que você dá consultoria de service design e pesquisa com IA, você aumenta 20% do seu ticket médio. Sim. É o seguinte, a gente usa ferramentas, né? Já me beneficiei de uso de ferramentas explorando, né? Eu não vou falar... mas eu uso com cuidado de fazer uma revisão. Eu tenho usado naquilo que eu consigo revisar. Vou fazer, por exemplo, resumo de reunião, a gente faz. Claro. Você tem ferramentas hoje em dia de... Mais para produtividade mesmo. Para produtividade. Ferramenta de análise, assim, para separar, por exemplo, análise de tags e construir um mapa de afinidade, que é uma ferramenta que a gente usa bastante, né? Você construir um mapa de afinidade automaticamente com base em tags pré-definidas, né? E você fez ali um highlight na transcrição de um material e você já tem aquela análise. Você não vai usar aquela análise crua. Sim. Você vai ver o que ele analisou aqui, o que ele achou que tem a ver, sabe?
mas é uma possibilidade, até porque o mapa de afinidade, ele é uma das possibilidades de combinação daquilo Sim. ali. E aí você diz, e se eu colocar com essa tag a mais aqui? Então você pode... Isso você não ia ter tempo de fazer se você Claro. estivesse fazendo uma análise à mão, entende? Dizer assim, deixa eu montar 3 mapas de afinidade aqui para Sim. essa situação, né? Então, você consegue analisar mais variáveis, ou você consegue, pelo menos, analisar aquelas variáveis de maneira mais rápida, né? Sim. O Silvio Mas- Meira, que está sempre aqui no TDC, ele fala que para as pequenas empresas interessa para elas entender a IA como aquele teu novo funcionário, principalmente as LLMs, né, que elas são treinadas em bases muito abertas, e que é aquele teu funcionário que leu muito, viajou pra caramba e que conhece muitas coisas além de você, mas que de vez em quando ele conta algumas histórias também que você fica assim, mas peraí, Não essa tá história fechando não tá isso, fechando. é. Porque você precisa ter o domínio do seu negócio e usar como ferramenta, né? E eu acho que não tem, hoje em dia, não tem área que você diga que não possa seguir esse princípio como base. Ó, eu tenho aqui uma ferramenta que é muito eficaz, ela consegue gerar coisas de muita qualidade, mas ela precisa sempre ser o segundo em comando e nunca o primeiro em comando, né? Exatamente, você tem que dominar o seu métier. Quando eu trabalhava lá em Barcelona, tinha um técnico de informática maravilhoso que ele sempre dizia assim, Cíntia, você quer automatizar isso aqui? Mas tem certeza que está funcionando sem automatizar? Você entende Sim. que automatizar uma coisa que não está funcionando bem, você vai aumentar o tamanho do seu erro, você vai... Exato. Então, aquilo para mim foi tipo, nunca mais esqueci, né? E é isso, então a gente tem que olhar muito bem o que é que a gente está automatizando, para que a gente está pedindo ajuda, porque ela faz você chegar muito mais rápido. Aonde? Exato. Então, se você não pensa no objetivo, você tem esse risco de se maravilhar ali, ficar deslumbrado e achar que ela tá, que legal, ela tá fazendo tudo para mim, ela tá resumindo todas as reuniões para mim. Mas, por favor, leia o resumo e veja se faz sentido dentro daquilo que você Sim. entende que é mais importante, sabe? Vai afinando, né, aquilo ali. E talvez até você descubra que as suas reuniões não são tão efetivas assim, inclusive, né? Porque Quantos que podia ser e-mail, né? exato, não, e tem uma coisa muito engraçada, que é negócio, eu sou um defensor da técnica de comunicação assíncrona, né? Que é uma técnica muito pouco utilizada hoje, que eu diria que ela é fulcral para a gente conseguir ter empresas que funcionam num sistema global, que alguém consegue continuar o trabalho de outra que está fazendo, Sim. né? E quando a galera usa essa inteligência artificial, diz assim, essa reunião podia ser um e-mail. Sabe por que não podia ser um e-mail? Porque a gente não sabe escrever e-mail. E aí, se a gente não sabe escrever um e-mail, a gente não sabe escrever um prompt. E aí, a inteligência artificial não tem o filtro social de dizer assim, pô, Cíntia, não deu para entender nada do que você mandou. Tenta me escrever de novo. Não, ela inventa uma resposta. Ela inventa. exatamente. Porque não faz sentido o que você perguntou para ela, né? E aí ela vai te responder, ela não tem esse filtro. Então, eu brinco sempre. Tem que se ficar testando até você aprender a conversar com ela, um novo idioma. Isso, porque é um diálogo que ele depende muito da sua capacidade de concretude. Eu sempre brinco, eu sou designer gráfico, né, da outra área. E a galera diz assim, pô, agora com as generativas, o cara vai lá, pede e a generativa faz. Eu disse, ele tem que aprender a pedir. E eles não, e na maioria das vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ele não sabe. Você faz uma versão. Tanto é que tem versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5, versão 6, versão Agora- final, a final agora mesmo, final agora mesmo 2. É assim que a gente vive, né? Assim, eu sempre digo para quem trabalha comigo, pelo amor de Deus, não coloca VF no nome de nada. Porque tipo, você está condenando aquele arquivo a ter 15 versões, sabe? É Então, assim, VF2. VF15, e aí qual é a VF que vale, né? Mas realmente, desculpa, eu me perdi quando você Não, a gente estava falando falando do impacto, dessas reuniões, né? É, Que vão fazer a gente perceber a nossa dificuldade de se comunicar. Porque exato. a LLM, ela é fria, pragmática, né? Responde, só que ela inventa também, ela é criativa. Que o ser humano criativo sem filtro é aquela pessoa que a gente não gosta de conviver, né? Porque ele joga as coisas na sua cara. Exatamente. Sim. Então eu lembrei, você estava falando disso e da capacidade da gente escrever os prompts, né? Então,
E aí a gente começa a ver cada vez mais curso para aprender a escrever um prompt. Sim. Mas pra quê? Se você não sabe para que é o prompt, você vai continuar sem saber escrever um prompt. Então, eu acho que a IA pode ser uma ferramenta. Eu enxergo como uma possibilidade, como uma ferramenta que pode levar a gente a lugares maravilhosos, mas a gente tem que saber muito bem aonde a gente quer chegar com ela, Exato. sabe? E a gente tem que ter abertura para discutir se ela realmente está levando a gente onde a gente gostaria. Porque outra coisa que eu vejo é que se vende. Agora as empresas estão nesse frenesi de adotar a IA, e às vezes quando você vai questionar, poxa, mas será que faz sentido Sim. você trazer isso? Não, mas calma, o seu emprego está garantido. Gente, eu não estou falando disso. Não, eu tô falando que daqui a pouco isso aqui é um algoritmo, resolveria. Falando que, Simples. aqui a gente está tratando de um sistema que está olhando para um lugar fechado, ele está pescando num laguinho, e você está esquecendo que a gente trabalha no mar. Sim. Tem muita gente que está excluída disso. Então a gente vai criar um mundo. A gente já tem bolhas, a gente vai aumentar Isso. a distância dessas bolhas, né? Então a gente precisa, de novo, voltar para o que é o design? É a intenção. Sim. A gente não pode separar o olhar que a gente tem para essas ferramentas de uma intenção, de uma consciência de que a gente vai ter impacto. Se a gente falou intenção, a gente falou de impacto. Sim. Então, eu não vou atender aqui, né? A gente estava falando de cliente-centrismo ali com a Vânia, né? As empresas estão quase chegando a olhar, a ser centradas no cliente, quando isso é o mínimo. Sim. Esse deveria ser o ponto de partida, né? Né? Quando que, na verdade, agora estão dizendo, quem sabe o produto alguém tem que precisar dele, né? Não é só ele ser muito bom e eu ter grandes vendedores. Talvez alguém precisa ter que usar isso aqui para alguma coisa. E talvez eu atender um cliente, mas fazer com que o ambiente onde ele mora se deteriore, não seja o melhor caminho. Exato, exato. Quanto a gente precisa consumir, né, de recursos para que essa coisa gere algum resultado, e se esse resultado efetivamente ele faz sentido, básico, que eu poderia fazer isso de outra maneira, né? Existem muitos caminhos para resolver problemas, né? Sim, e essa responsabilidade de quem está criando, de quem está aplicando o design para criar novos produtos, novos serviços, quem vai aplicar essa tecnologia, entender que ela tem essas limitações, entender que o mundo, que as necessidades estão, que o campo do problema, o diamante do problema, lá se a gente pensar no Sim. diamante do design thinking, ele está aí ainda, e ele é muito maior do que o diamante para onde você está olhando quando você olha só para a solução, sabe? Sim. E a gente precisa se alimentar dele. Então, aí é onde a gente não pode aumentar essa distância, sabe? Sim. Na minha percepção, pelo menos. Não, eu acho humilde que percepção. eu acho que é incrível. E, infelizmente, Cíntia, o papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo foi evaporando à medida que a gente foi conversando. E que é bom quando o papo é gostoso, é assim, a gente não vê o tempo passar. Antes de acabar, eu quero cumprir mais uma tradição com você, que é a seguinte. Sempre que o pessoal vem no podcast e a gente fala que o desenvolvedor, o pessoal da tecnologia anda sempre pra lá para cá de mochila. Eu vi que você estava de mochila. Aqui também a gente sempre pede para os nossos convidados deixar alguma coisa da sua mochila, que pode ser uma mochila metafórica, um livro, um filme, um documentário, alguma coisa que venha à sua cabeça, mas eu quero aquele top of mind, sabe? Aquilo que tiver na primeira lembrança que vem na sua cabeça, uma indicação para aqui para nossa audiência que você acha que seja relevante. Não precisa ser nem no tema do que nós estamos falando. Sim, não, é que assim, agora o meu top of mind tá, porque eu acabei de ganhar um livro sobre IA, que tá na mochila. Olha só, está literalmente na mochila. Aliás, o autor tá aqui, então isso é outra coisa legal do TDC, né? Porque você tá em Sim. contato com as pessoas, que fala da inteligência artificial e os impactos nos direitos sociais. Incrível. Então, eu ainda não li. Certo. Estou recomendando. Mas já é uma indicação, Tá. mas você conhece o Eu autor. ainda não li, mas é que ela é fruto de uma tese de doutorado Que sobre bacana. esse assunto. Então, e esse é um recorte que me interessa muito hoje em Claro. dia no Uma abordagem na relevante para você. abordagem de como olhar para a inteligência artificial. Para mim está sendo uma baita de uma experiência estar aqui e ver como a inteligência está sendo aplicada, né, nos diversos. Quais são as ferramentas que realmente estão sendo usadas pelas empresas? Sim. Que não é só propaganda.
Então, isso é outra coisa que tem o TDC, né? Desculpa, tô aqui passando mais tempo, mas é porque a gente vai em outros eventos, às vezes são eventos das empresas, então cada um tá vendendo assim o seu peixe aqui. Você pode até ver isso, mas tem muita gente compartilhando o dia a dia e aí você vê quais são as ferramentas que realmente estão sendo utilizadas. Então você vê onde vale a pena eu investir o meu precioso tempo para ir aprender e fazer testes e investigar sobre IA. Então é isso, para mim, eu sei que eu vou ter que olhar para cá, eu sei que tem algumas ferramentas aí que estão sendo mais interessantes, inclusive principalmente para a nossa área, que a gente lida com dados muito sensíveis. Sim. Então, a gente também não pode ficar aplicando IA indiscriminadamente. A gente tem que cuidar muito daquilo que a gente usa, sabe? Sim. E o legal é que o colocar em TDC te permite fazer essas conexões, né? De estar sempre atualizado. Isso é uma dica Sim. muito relevante pra galera. Eu jamais estaria chegando aqui de uma palestra sobre computação quântica, né? Como eu estou chegando agora mesmo, né? Então, essa possibilidade que o TDC abre para a gente permanecer curioso, entender quanta coisa a gente ainda tem por explorar e para aplicar. Então, a gente tem esse processo Levar pra de design, prática, né? vamos levar para a prática, vamos ver quanto disso a gente consegue, mas com responsabilidade, sabe? Bacana. Cíntia, prazerzão te receber aqui. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, Pra uma gente baita finalizar, se você quiser deixar um link, uma URL, uma arroba pra galera se conectar com você. Ah, sim, pode ser o meu LinkedIn, né? Perfeito. Cíntia Citon. Cíntia Citon com 2 T's, que Isso. tá aqui na descrição, no título do episódio tem o nome da Cíntia. E em todas as redes sociais é C Citon. Então C Citon, não tem como errar. Não tem. Tá bom, certo. obrigada. Muito obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite para nos seguir também no Spotify, em todos os agregadores de podcast. Se você quiser acompanhar esse bate-papo em vídeo, nós temos também o nosso canal do YouTube, que tem lá os cortes, que fica um formato muito legal para você convidar mais pessoas a conhecer o podcast. Então se inscreva, dê o like pra gente. E eu não posso deixar também de agradecer os apoiadores da 5ª temporada aqui, Bradesco, da Rede e TOTUS. E claro, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.